Muito bem, por falar em VAR, vamos tratar aqui de uma interseção entre o mundo do futebol, o da política e o do mercado da comunicação. Eu cheguei a publicar hoje mais cedo uma nota no X, bem resumida. Rodolfo Borges publicou uma matéria a respeito desse caso também em Um Antagonista. Eu vou fazer aqui quase que como um editorial, uma versão mais longa, e já tem um desdobramento que acabou de sair. Repito, enquanto a gente está aqui ao vivo, o mundo lá fora não para, e eu vou trazer aqui uma posição de um jornalista depois. Muito bem, Gilmar Mendes e CBF, conflito de interesses? Interrogação. Esse foi o título do corte do Papo Antagonista de 3 de janeiro de 2024, sobre Gilmar Mendes julgar a recondução do presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, ao cargo, mesmo com o instituto do ministro do STF tendo relação comercial com a entidade. Gilmar reconduziu o Edinaldo, claro, sob o argumento de evitar insegurança jurídica nas eliminatórias para as Olimpíadas de Paris em janeiro de 2024. 15 meses depois, em 4 de abril de 2025, ou seja, na sexta-feira passada, a revista Piauí acrescentou, abre aspas, enquanto isso, ganharam postos na CBF pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, com o qual a Confederação mantém relação direta desde agosto de 2023. O diretor-geral do IDP é Francisco Schertel Mendes, filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, fundador e sócio do Instituto. Fecho aspas. O empresário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno, de acordo com a reportagem, chegou a jantar com Gilmar na casa do próprio ministro em Brasília, em busca de apoio para sua candidatura alternativa à presidência da CBF. Ele é ponta firme, teria dito Gilmar sobre o aliado Edinaldo Rodrigues a Ronaldo Fenômeno, que acabou desistindo de concorrer. O presidente da entidade, o Edinaldo, inclusive, interrompeu um plano de cerca de 60 milhões de reais para capacitar árbitros brasileiros, que são muito criticados, tem uma série de polêmicas aí no Campeonato Brasileiro, alegando questões orçamentárias, mas deu belos reajustes nos contra-cheques da cartolagem. Cada um dos 27 presidentes da federação, que ganhava 50 mil reais por mês até 2021, hoje ganha 215 mil reais, com direito a 16º salário. E o Edinaldo se reelegeu com votos de todos eles. Segundo a revista, a CBF ainda pagou hospedagem, voo em classe executiva e ingressos para congressistas, como o deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil da Bahia, que viajou com a mulher, e o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que foi acompanhado da namorada. Isso me parece lá para a Copa do Mundo do Catar. Com o casal Rocha, a entidade gastou 364 mil reais, já o pacote de Ciro Nogueira saiu por 195 mil reais. Edinaldo também se reuniu com o então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, para discutir a eleição na CBF, uma instituição privada. Em 6 de abril de 2025, dias atrás, portanto, o jornalista Jean Oddi, é assim que se fala? Eu sempre erro a pronúncia aqui quando a gente não está acostumado a dizer o nome, só a ler, da ESPN, manifestou no programa Linha de Passe o seu inconformismo com a pouca repercussão da matéria sobre a gestão da CBF, inclusive na emissora. Ele falou da entidade e do filho do Gilmar. No dia seguinte, 7 de abril, ele anunciou no X que o programa seria todo dedicado ao tema. E nessa quarta 9, vê a notícia no UOL, aspas, ESPN afasta 6 jornalistas após programa com críticas à gestão da CBF. Fecho aspas. A entidade, claro, nega ter feito qualquer pedido de interferência e retaliação. Segundo o portal, a diretoria da ESPN se irritou ao não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo. Eu, Felipe, não sei se o problema veio da CBF, nem vejo razão jornalística para que um conteúdo crítico à cúpula de uma entidade esportiva em programa sobre esporte, num país supostamente democrático, com suposta liberdade de imprensa e vigilância sobre o poder, deva ser comunicado previamente à diretoria do canal. Mas eu não vou especular se ela recebeu telefonemas exploratórios ou torpedos de gente poderosa que usa esse expediente. Só sei que o Brasil é um país cheio de coincidências que às vezes se repetem. Bom, a gente está acostumado a ver histórias assim e agora tem um desdobramento. Claro que é mais ou menos aquilo que a gente esperava que fosse acontecer. O
o jornalista que eu citei, o Genhod, ele publicou um vídeo agora há pouco no Instagram, dizendo o seguinte: volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como meus colegas. E, sinceramente, se eu volto ao programa é porque tenho a consciência de que vamos poder falar da maneira que sempre falamos, com a liberdade que sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos. A argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção possa estar preparada para as consequências e possa saber argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informações internas da empresa não foram seguidos. A gente acatou, ficou 2 dias fora e estaremos de volta nesta quinta-feira. Volta ao Linha de Passe, agindo e trabalhando da maneira que sempre agi. Muito bem, esse é o comentário público do jornalista. Obviamente, houve muita coisa acontecendo nos bastidores nos últimos dias e, principalmente, nas redes sociais. A repercussão foi imensa depois desse afastamento divulgado nessa quarta-feira. Então, isso gera uma grande pressão, um grande constrangimento. Como assim? Jornalistas que criticam a CBF num programa esportivo vão ser afastados? Será que houve alguma interferência? Será que está havendo alguma retaliação? Será que há algum interesse comercial que faz com que essas pessoas da cúpula de uma entidade poderosa ou da própria República não possam ser criticadas? Então, tudo isso estava sendo aventado no debate público. Diante de toda essa pressão, que bom que os jornalistas vão poder seguir no seu trabalho e, espero eu, com a liberdade de imprensa para vigiar o poder na área deles e na área nacional. A gente precisa chamar um intervalo, então daqui a pouco Duda Teixeira e Ricardo Kertzmann, se quiserem, comentam esse assunto também. Sempre lembrando a todos que acompanham pela TV, que no canal de YouTube de O Antagonista, além do Papo Antagonista, tem o Made in Brasília, que passa na BMC, o Narrativas, o Café Antagonista, o Podcast O Ar. Então acompanhem toda a nossa programação, além de ler o portal em oantagonista.com.br. Até já. E no intervalo da TV, você faz o que quiser aí no chat, você pode deixar o seu comentário sobre qualquer tema, inclusive esse, do qual eu falei agora há pouco, e o Duda Teixeira lê. Vai, Duda. Vamos lá. Marcos Reck, tenho nojo de tudo isso, falando sobre CBF. Luiz Figliolino, a promiscuidade entre o poder público e a CBF deve ter muitas coisas escusas. Newton Santana, verdadeiramente a República do Escambo. LQ, falando da situação aqui do Glauber Braga, puniu porque foi filmado e a população exigiu uma punição. Solange Blues, desequilibrado esse Glauber. Agora falta a Sâmia Bonfim. Lúcia Kounag, cenas lamentáveis, falando também sobre o caso do Glauber. Antídoto 14, Costenaro saiu do MBL. Aparentemente, ele quer se juntar aos bolsonaristas do Novo. Álvaro Picoralo. Esse Glauber Braga é a expressão acabada de como o povo vota mal, escolhendo pessoas incapazes como seus representantes. Maria Mairinque. Que lambança, falando também sobre a CBF. Deixa eu ver se eu pego aqui. Esther Elizabeth Costa, o Gilmar Mendes é uma vergonha. Eucide, o Gilmar é feito que nem uma mosca, acho que é isso que eu entendi aqui. Edilene Chagas Barreto, Ronaldo Fenômeno seria uma excelente opção para moralizar a CBF. Paulo N. Moro presidente. Sueli Malheiro, os políticos amam o povo brasileiro. Vamos voltar. Salve, salve, de volta com o Papo Antagonista na TV BMC, em transmissão simultânea no canal de O Antagonista no YouTube. Ricardo Kertzmann, você como eu é um amante do futebol, você é muito envolvido aí em Minas Gerais, com o seu Atlético Mineiro, claro que acompanha o que acontece na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, há muitos anos. Nós nos lembramos dos escândalos envolvendo o Ricardo Teixeira, que acabou banido pela FIFA, foi acusado de lavar dinheiro de comissão ilícita com venda de amistoso da seleção brasileira, entre outras barbaridades que surgiram.
e parece que é cíclico. A CBF não sai de um ambiente de escândalo e pode não ter uma relação direta, mas é claro que não favorece um futebol que já está capenga como o nosso. O que você destaca? Felipe, quando a gente leva de 7-1 da Alemanha ou leva de 4-1, como agora da Argentina, nada é por acaso, né? Há uma sequência, há uma história por trás. Essas relações incestuosas da CBF com as federações, com as confederações, com as federações de Estado, perdão. Isso é antigo, né? E assim como também as relações incestuosas com patrocinadores, e tanto do Brasil quanto do exterior também. Você citou o Ricardo Teixeira, tanto ele quanto o Marco Polo Del Nero, eles chegaram a figurar na lista de procurados pela Interpol. O outro presidente também, mais ou menos recente, o José Maria Marim, chegou a ser preso. Ele ficou muito tempo em prisão. Primeiro na Suíça, se eu não me engano, depois em prisão domiciliar nos Estados Unidos. Agora, quando essas relações incestuosas elas avançam para o terreno do judiciário e para o Supremo, que foi o que aconteceu, esse caso que você citou, Felipe, do começo do ano passado, eu me recordo muito bem dele, eu escrevi sobre isso também no O Fator, que é o site aqui de Minas, parceiro do Antagonista, porque à época, o afastamento que foi pedido, que foi decretado pela Justiça do Rio de Janeiro para o presidente da CBF, isso foi parar no Supremo, e a alegação do Gilmar Mendes, que para poder reverter, para poder reconduzir o presidente ao cargo, ele se baseou em dois fatos. Um do que ele chamou de interesse social, porque o futebol, obviamente, é um esporte popular e tem esse interesse social, e o outro seria danos irreparáveis. Isso foi citado pelo Gilmar na sentença dele que reconduziu Edinaldo à presidência, porque a FIFA, à época, ameaçava desfiliar o Brasil, porque é proibido, é vedado pela FIFA que a justiça comum interfira na federação, na CBF, e aí a FIFA ameaçava não permitir que o Brasil participasse das Olimpíadas de 2024. E foi esse o motivo para poder reconduzir o presidente à Confederação Brasileira de Futebol. Ora, Felipe, poderia até ser aceitável, poderia ser até normal, desde que a CBF não mantivesse um contrato com o próprio IDP, com o Instituto do qual Gilmar Mendes é sócio. Há um claro conflito de interesses. E chega a ser assustador, né, a maneira com que essas pessoas lidam dessas coisas, sem levar em conta a aparência, sem levar em conta o que isso pode transparecer à sociedade, a todo mundo que observa de fora, como nós, como jornalistas vigilantes, independentes, pessoas que observam isso tudo acontecer, e a única arma que a gente tem é denunciar, a única arma que a gente tem é analisar os fatos. E quando isso ocorre, alguns jornalistas em alguns veículos, infelizmente, acabam sofrendo represálias. Pois às vezes a gente consegue jogar a luz a tempo, né? De uma represália, uma perda de cargo não acontecer, haver um constrangimento, haver um recuo, haver justamente a percepção de que vai pegar muito mal se a coisa terminar assim, porque os elementos que vieram à tona são graves, os jornalistas estão na sua função, na sua atribuição, de modo que valeu a pena lançar luz sobre todo esse episódio. E eu quero chamar a atenção de dois elementos. Primeiro, que 15 meses atrás, nós nos posicionamos assim, de que o Gilmar deveria negar, julgar o caso da recondução, já que o IDP, instituto dele, tem relação comercial com a CBF. Segundo ponto, nessas histórias, nem sempre tudo vem a público e nem sempre o que vem a público é exatamente como ocorreu. Não estou aqui para refutar a narrativa da emissora, não tem nada contra a emissora, mas eu sei, como alguém do mercado da comunicação, que muita coisa acontece no bastidor, depois sai uma notinha com uma alegação, há um acerto ali entre jornalistas e a cúpula para ver o que vai ser divulgado, o que é plausível. Então, assim, vamos dar esse benefício de considerar a plausibilidade da alegação que foi dada. A alegação é que a emissora queria que os jornalistas tivessem consultado, uma coisa meio esquisita, porque o jornalista tinha publicado no X que o programa naquele dia seria inteiramente dedicado àquele tema. Então acho que tem um elemento estranho aí, mas ok, repito, vamos dar o benefício da plausibilidade. Se é necessário que uma emissora se prepare para a reação do poder, será que há mesmo uma liberdade de imprensa e de vigilância sobre o poder no Brasil?
Porque são jornalistas citando uma matéria de uma revista que não contém uma acusação criminal, contém elementos que são imorais, são elementos negativos sobre aquelas pessoas, são articulações de bastidor e tal, mas é tudo absolutamente legítimo dentro do debate público. Então, se a emissora precisa se preparar tanto, é porque já há uma patrulha muito grande do poder, seja o poder de uma confederação, que, claro, comanda ali aquele esporte que vai ser transmitido no mercado da comunicação, seja o poder dos altos figurões da República. Então, ainda que a gente considere absolutamente que foi isso que aconteceu, aquilo que está sendo alegado em público, já mostra como é complicado estar do lado do jornalismo independente, do jornalismo vigilante. Você tem que ter todo um cuidado diante da possível reação, que pode ser muito pesada. Pode haver uma retaliação forte, pode haver processo, pode haver isso e aquilo. Então a cúpula tem que estar sempre avisada. Olha só como se trabalha com o jornalismo nessa República do Escambo brasileira. Duda Teixeira. Um problema de base nessa história que é o Gilmar Mendes, como juiz, ele não poderia ter um negócio em paralelo, né? Essa é a regra em vários países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos isso jamais aconteceria. O sujeito ser juiz na Suprema Corte do Brasil, do país, e ainda ter um negócio, ainda que seja um negócio na área de educação, né? Então, tudo bem, o Gilmar Mendes fundou essa faculdade junto com o Paulo Gonet, mas uma vez que ele virou ministro, ele devia vender a parte dele e ficar trabalhando só como juiz, senão essa empresa, qualquer negócio que essa empresa faz, se ele continua ali como sócio, você levanta suspeitas diversas, né? E aí tem esse caso com a CBF, que já é uma entidade que já vem manchada de corrupção, né? A CBF, a FIFA também, todos os casos de corrupção da FIFA no passado, com o Ricardo Teixeira, naturalmente, a hora que a CBF faz um acordo com o IDP, já fica todo mundo já cresce o olho, né? Então, o Duda Teixeira estava desenvolvendo aí a sua análise a respeito desse caso que envolve a CBF, a família de Gilmar Mendes, uma emissora de TV com jornalistas que foram afastados, e agora foi anunciado que eles vão voltar depois de 2 dias de muita pressão nas redes sociais por causa desse afastamento. Duda. A legislação brasileira, ela permite que um juiz também tenha atividades acadêmicas, né? Mas entender o que é atividade econômica é você dar uma aula, né? É o que faz, por exemplo, o Luiz Roberto Barroso, que toda hora está viajando para o Rio de Janeiro para dar aula, não sei se agora na FRJ, qual que é a universidade que ele tem lá. Gasta uma grana em jatinho da FAB, mas não é uma atividade que traz um prejuízo para a principal atividade dele, que é ser juiz, né? Agora é diferente de você ter um negócio, né? De você ser sócio numa empresa como é o Gilmar Mendes. Então, ele participa, por exemplo, dos eventos do IDP, ele meio que transfere a legitimidade, a autoridade que ele tem para essa instituição, né? Que concorre com outras no mercado. Então, tem um favorecimento também indevido nessa história. Revista Cruzoé também, em 2019, publicou matérias de empresas que patrocinavam o IDP e pediam para não aparecer nos patrocínios dos eventos, né? O que também levantava suspeitas de que estavam colocando dinheiro no IDP com o objetivo de ter depois um voto favorável no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, levanta uma série de suspeitas, né? O correto seria mesmo... As pessoas, às vezes eu falo o que seria correto, as pessoas falam assim, a Duda tem esperança de que... Mas, assim, o correto seria que ele não tivesse essa atividade paralela no ramo empresarial. Tá na agulha o vídeo aí que eu quero soltar, produção? É o seguinte, no intervalo teve uma seguidora que estava desafiando os bolsonaristas no chat da transmissão do programa a criticar o Gilmar Mendes. E eu fiz esse desafio mais cedo diretamente para a família Bolsonaro, no X, na minha rede social, por causa da declaração dele sobre anistia. Mas também reforço aqui esse desafio, vamos dizer assim, uma provocação, na verdade, em razão da relação do Gilmar Mendes com o IDP, que tem relação com a CBF.
Olha só a que ponto a gente chegou no Brasil, que o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, ele vai jantar na casa de um ministro do STF para tentar obter o apoio dele para uma candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. E não consegue, né? Porque ele teria dito ali, de acordo com a reportagem, que o Edinaldo Rodrigues é ponta firme. Quer dizer, passa a impressão, a matéria, que o Gilmar está fechado com o Edinaldo, né? Que não tem vaga nem para o Ronaldo Fenômeno nesse time. Então, assim, é um nível de influência muito grande, é um poder muito grande. É muita gente que vai lá para fazer o beijamão, para ver se consegue apoio para alguma causa, eventualmente uma causa que pode ser legítima, que pode ser até boa, que a CBF troque de mãos para um ex-jogador que é querido pela sociedade. Enfim, a gente não tem como saber antecipadamente se o Ronaldo faria ou não uma boa gestão na CBF, etc. A gente sabe a gestão que o Edinaldo Rodrigues está fazendo. Então, só voltando para conectar esses dois assuntos, eu me questionei se a família Bolsonaro não iria protestar contra o Gilmar Mendes, que disse que não tem sentido discutir a anistia, e chamou a anistia, mesmo sendo ele, Gilmar, recordista de concessão de HC, ter mudado o voto sobre prisão em segunda instância, ter articulado a impunidade no âmbito da Lava Jato, disse que a anistia seria a consagração da impunidade. E aí eu questionei, ou a família Bolsonaro não pode criticar aquele que blindou o Flávio no STF contra as investigações de rachadinha, seja quando votou para manter o foro privilegiado retroativo, que era inédito naquela ocasião, seja quando proibiu a reabertura, barrou a reabertura da investigação de rachadinha, mesmo com o pedido do Ministério Público. Então vamos soltar o vídeo que mostra um pouquinho dessa relação que eu já esmiucei, inclusive num artigo chamado A Troca de Agrados entre Bolsonaro e Gilmar, ou entre Gilmar e Bolsonaro. Pode soltar. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do povo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Qual que é a importância de receber Bolsonaro e ainda comer um pastelzinho com ele aqui? Isso é histórico. Isso é mais coisa mais importante para Diamantino. Isso aí já entrou para a história. Vai, amor, come. Parou para saborear o pastel na tarde. Eu peitei o sistema. Tá aí a minha risada, que fez parte aí de um vídeo antigo, e eu aproveitei nesse também para colocar ali nas redes sociais. Doutor Teixeira, você acha que a família Bolsonaro vai criticar, vai organizar um protesto de rua contra o ministro Gilmar Mendes, que critica a anistia que eles tanto defendem, que chama de consagração da impunidade? Você acha que alguém da família Bolsonaro vai falar, mas você, Gilmar, mas você vir aqui falar contra a impunidade geral? Eu não vi ninguém dele, você viu? Eu duvido que isso aconteça, e essa cena ali com o irmão do Gilmar Mendes é muito patética, né? Você vê que ele tá meio desconfortável, mas enfim, foi lá dar apoio, vergonhoso. Tipo, eu só vim aqui dar apoio, mas não sabia que ia ser filmado, a pessoa não mostra não e tal, isso aqui é uma coisa, não é para público, não é para massa saber. Tem coisas que os Bolsonaro fazem que não é para todo mundo saber e tal, mas de repente vem o pessoal com a câmera, mostra, ou tem jornalista que fala, que aponta, que mostra inclusive os votos que eles dão no Congresso Nacional, muitas vezes junto com o PT. Aliás, o episódio mais recente foi o apoio conjunto de PT e bolsonarismo, da base do Lula e do Bolsonaro, no Congresso Nacional, para o Hugo Mota como presidente da Câmara e o Davi Alcolumbre como presidente do Senado. E os dois estão aí travando essas medidas que eles vão para a rua defender em carro de som, para ludibriar a massa de manobra. Então
As pessoas precisam entender que existe uma diferença entre a retórica de um grupo político e a sua prática, a sua conduta, os seus votos, as suas decisões. E jornalista não se deixa engambelar pela retórica de um grupo político, por aquilo que eles ficam disparando em grupos de WhatsApp, que as pessoas que têm um outro emprego, que não acompanham a minúcia da política brasileira, ficam recebendo nos intervalos e tal, e achando que estão bem informados. Não, aqui a gente mostra o que eles decidem lá em Brasília.